Orando com o Santo do dia 12 de novembro, dia de São Josafá. Uma só igreja, um único rebanho, sob a autoridade de um único pastor. Foi o ideal supremo de Cristo e o objeto de sua última oração. Que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Infelizmente, a Igreja em sua história sofreu duas grandes feridas ou divisões. A do Oriente, que por volta do ano 1000 separou de Roma as igrejas de Constantinopla, da Grécia e dos povos eslavos, e a do norte da Europa, nos meados do século XVI, com a Reforma Protestante. Várias tentativas já foram feitas para reaproximar e reunir as igrejas, mas com êxitos parciais. Em 1596, o Sínodo de Brest realizou a união dos rutenos com a Igreja de Roma. Foi um passo importante que podia despertar a esperança da volta à união de outras igrejas ortodoxas. Este exemplo, contudo, não foi seguido por nenhuma das outras igrejas orientais. Antes, a união dos rutenos foi sentida pelos eslavos ortodoxos como uma traição, e a vítima mais ilustre da reação contra a união dos rutenos foi São Josafá, que a igreja hoje venera. João Kuntsevich era filho de uma família ortodoxa da Ucrânia, onde nasceu em 1580. Iniciou sua vida como comerciante, mas depois se fez monge basiliano, tomando o nome de Josafá. A criação do mosteiro basiliano foi o primeiro fruto da união das igrejas, a qual o nosso santo aderiu entusiasticamente, tornando-se apóstolo da mesma. Em 1609, foi ordenado sacerdote e logo em seguida nomeado superior do convento de Britten e mais tarde arquimandrita de Vilna. O segredo desta sua brilhante carreira entre os monges era, além de seus dotes intelectuais, o exemplo de suas virtudes, tornando-o modelo de disciplina monástica. Em 1617, apesar de sua jovem idade, foi nomeado arcebispo de Polotosk, sede primacial dos rutenos. Tinha 37 anos. Sua primeira preocupação foi a formação do clero e a catequização dos fiéis. Outro interesse não conheceu senão cuidar do bem-estar espiritual das ovelhas que lhe foram confiadas. Daí, naturalmente, formar um bom clero piedoso, santo, preparado para a catequese e formar os fiéis com a boa catequese, embasada na doutrina e na fidelidade ao Evangelho.
incansável no púlpito, completava a sua ação pastoral pelos escritos de divulgação da doutrina autêntica da Igreja. Aos pobres estavam sempre abertas as portas de sua casa e do seu coração. Sua caridade aos necessitados chegou a tal ponto que certa vez, para socorrer uma pobre viúva, penhorou o seu palio episcopal. Brincadeira, né? Mas foi isso que ele fez. Empenhou todas as energias no trabalho da unificação das igrejas, em remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. O poder e a autoridade do Papa tiveram nele um defensor incansável contra as calúnias e as injúrias dos ímpios. Seu apostolado neste setor foi coroado de êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da Igreja. Contudo, este seu zelo ocasionou-lhe muitas perseguições, muitas calúnias, oposições e outros contratempos por parte dos cismáticos. Em oposição a ele, chegou-se a nomear para a sua sede episcopal um bispo cismático. Porém, Josafá era um forte e continuou seu trabalho em favor da união, sobretudo através de frequentes visitas pastorais. Numa delas, de repente, viu sua residência atacada e diversas pessoas de sua comitiva covardemente massacradas. Corajosamente, o santo arcebispo enfrentou os sicários e com toda a mansidão disse: meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou. Mal tinha proferido estas palavras quando se precipitaram contra sua pessoa, maltrataram-no horrivelmente e, por fim, deram-lhe o golpe mortal. Era o dia 12 de novembro de 1623 e contava 43 anos de idade. Seu cadáver foi atirado ao rio, onde foi encontrado 2 dias depois e recolhido com veneração por seus fiéis. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Os assassinos do bispo foram mais tarde processados e condenados e quase todos abjuraram o cisma e se converteram. Que testemunho! São Josafá, canonizado solenemente pela Igreja, que lhe reconheceu as virtudes heróicas e, sobretudo, a santidade de seu martírio, é venerado como invicto apóstolo da união da Igreja, precursor do ecumenismo moderno. Vamos orar com esse espírito, orando com São Josafá, esse apóstolo tão necessário, o testemunho dele para os tempos de hoje. Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja, o Espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho.
na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. Amados de Deus, orando com o Santo do Dia é um caminho de crescimento na fé e na espiritualidade. Veja esses vídeos e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e te guarde, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.